Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Nesse vídeo aqui eu vou trazer duas respostas do Josh, né, que se apresentou lá na Vasco TV. Falou aí a primeira vez pro vascaíno depois da compra do futebol do Vasco. E também vou trazer aqui o programa da ESPN, que debateu aí o momento do Vasco, mesmo com a vitória de ontem, né, por 2-1 sobre o Guarani. Ainda é um momento complicado, porque o Vasco não consegue aí pontuar fora de casa, são 5 derrotas consecutivas. Os próximos 2 jogos é contra o Brusque, é contra o Grêmio, tem essa sequência também de enfrentar o Sport, o Cruzeiro fora, então ainda é um momento preocupante aí. E eles debateram também a questão do treinador, do Emílio Faro. Será? Emílio Faro ganha? É o Salvador. Emílio Faro perde, o Vasco precisa de um novo treinador. Quero que você acompanhe aqui esse programa da ESPN, deixe sua opinião e eu vou deixar a minha no final. Primeiro a gente vai trazer aqui 2 respostas do Josh. Eu separei só 2, né? Foi uma entrevista aí, foi uma coletiva, perdão, de 50 minutos. Apresentou o Paulo Brax, apresentou o Luiz Melo também como CEO. Importante dizer que o Paulo Brax vai ser responsável aí por conduzir o futebol do Vasco. Inclusive o Josh disse que se for para trazer um novo treinador ainda esse ano, vai ser a decisão do Paulo Brax. Mas vamos acompanhar essas 2 respostas aí. A primeira, se o Vasco já vai ser competitivo em 2023. E a segunda, aquela promessa de efeito. Seria a última vez que o Vasco entraria com diferença de orçamento contra o Flamengo. Será que ele vai cumprir isso já ano que vem? Se liga só. O Vasco promovido e para ser competitivo na primeira divisão, ele tem que ser competitivo também mundialmente. Ele não pode ser apenas o melhor no Brasil, mas deve ser o melhor no mundo todo. Só que, para fazer isso, há vários desafios, e isso tem que ser feito de uma forma eficiente, bem feita. A promessa que eu fiz quando eu cheguei continua a valer e vai ser mantida. O Vasco não está mais em uma situação de insegurança financeira, já está tendo acesso a todos os recursos necessários e tem todo o nosso apoio, o nosso suporte. E, claro, vamos fazer tudo para melhorar o clube. Mas melhorar um clube não é somente ser capaz de contratar jogadores. Na realidade, é importante haver estabilidade financeira e ser capaz justamente de ter essa estabilidade, de estabilizar as receitas, pagar as contas para poder justamente contratar esses jogadores desejados. Então, nós vamos fazer tudo o que é possível fazer, nós já estamos aqui, já estamos trabalhando, mas vamos trabalhar mais ainda para isso ser feito, mas evidentemente que isso vai levar um pouquinho de tempo. Nós estamos profundamente engajados com isso, a gente vai chegar lá. Tá aí, família vascaína. Eu não vou vir aqui com um discurso de raiva, de ódio, mentiu pra gente, sabe por quê? Porque meu perfil de torcedor sempre foi esperar. Eu nunca fui iludido, nunca fui em relação a 777, nunca fui iludido em relação a essa situação com o Flamengo, de ser competitivo já em 2023, porque sei que isso é um negócio, cara. E a gente tem que ver a maneira que está sendo feita. O Botafogo é um exemplo, o Cruzeiro é um outro exemplo. Então por que a 77 chegaria aqui colocando rios de dinheiro, contratando jogador, um time competitivo, um time forte? Por quê? Porque seria diferente com a gente, seria diferente com o Vasco. Então, realmente, pelo esse caminho, vai ser anos, ainda assim, de dificuldade. Claro que muito melhor do que gestões anteriores, do que a gestão atual, que realmente é uma merda. A gente espera viver um Vasco sem salários atrasados, né? O Vasco melhorando a sua estrutura, mas realmente para ver um time competitivo, um Vasco forte, brigando por títulos, eu acho que o Josh aí deu uma segurada, pé no chão. Pode acontecer, mas eu acho bem difícil pelo nível que está acontecendo hoje no futebol brasileiro. O Flamengo está fazendo em níveis de investimento, Palmeiras, Atlético Mineiro, né? Se o Vasco fazer algo parecido com o que faz o Botafogo, é difícil imaginar que a gente vai competir aí em alto nível. Mas agora é esperar a família vascaína, tá aí a partir de amanhã, o barco vai ser conduzido aí pela 777 para Tênis Família Vascaína. Agora vamos trazer aqui o programa da ESPN,
que debateu sobre o atual momento do Vasco, novo treinador, colocou também um tempero aí da 777. Acompanha aí, dê sua opinião nos comentários. Se liga só. A gente tá falando de um alívio. Se ele tivesse aproveitamento ruim de, sei lá, conquistar um ponto ou não conquistar nenhum nesses 2 jogos, vai voltar ao inferno. E os dois estão desesperados. O Brusque está muito perto da zona de rebaixamento. Já falei aqui mais cedo, né? O Luan Carlos foi demitido. Lamento, né? Gostava muito do trabalho dele. Mas o Brusque está desesperado, está muito perto da zona de rebaixamento. E o Grêmio está desesperado, por questões óbvias. Sem falar que é um grande clássico nacional, né? Vasco e Grêmio. A falta de uma campanha especial fora de casa é porque o Vasco realmente não foi especial na Série B. A Série B tem um clube que tem sido especial, que é o Cruzeiro. Sim. Os outros são mais ou menos... Nessa Série B é o seguinte, ou você é o Cruzeiro, ou você vai ter que lutar. E o Vasco tá nessa luta aí, com esses times que ainda estão no G4, né? O Bahia, o Grêmio nesse desespero todo, mas com quem tá chegando, né, Márcio? Sim. Não, e a questão é essa, como o Vasco vive de oscilações e a torcida faz a parte dela dentro de casa, ela tem... Qualquer torcedor tem total direito de cobrar, mas a torcida do Vasco, cara, nós estamos aqui todo jogo, a gente carrega o time. Né? E aí fora de casa vocês não conseguem fazer 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos pra gente, pelo amor de Deus. Exatamente, a gente faz a nossa parte, vocês, né? Mas assim, a coisa poderia estar muito pior, dependesse do resultado de ontem. Ah, não, com certeza. Assim, foi muito importante a vitória, foi importante o desempenho também, não foi brilhante, assim, tomou alguns sustos, tem que ajustar, o Emílio falou isso, né? Sobre o lance de bola parada, tem que ajustar também. Mas uma vitória importante pelos garotos que ele colocou em campo, pelas mexidas que ele proporcionou para a partida. Uma vitória importante para o torcedor, para essa questão que a gente vem falando sobre o Vasco não ter um treinador. E o Emílio também falou, eu sou o treinador. Sim. Hoje eu sou o treinador. Então, assim, para ele também é importante executar este trabalho. Assim, ele é um funcionário do clube, tem toda a ligação sentimental para o clube e hoje ele quem está à frente desse time. Então, para ele também é importante o resultado. E foi, esse 2-1, assim, representa muito. Foi até curioso, porque ontem teve mais uma vez, né, um segundo gol do Ignaldo, né, e ele já tinha se emocionado bastante no primeiro gol. Ontem ele jogou como titular e o Faro até falou assim, eu precisei colocar em uma situação mais confortável, um jogo em casa contra o Guarani, mas de confortável não tinha nada o jogo, né? Em casa contra o Guarani, tá? Mas olha o desespero que o Vasco tava para precisar dessa vitória. E o adversário também desesperado. Também, E a gente já falava que a rodada já tinha acontecido boa parte dos jogos, né? Então o Vasco entrou em campo sabendo que ele precisava da vitória. O Londrina tava 1 pontinho, ele tava esperando o Vasco errar e já tem sido assim, né, nas últimas rodadas. Eu acho que ontem também tem uma mudança do jogo passado, quando Alex Teixeira e Nenê eram os mais adiantados. Uhum. Ontem o Vasco teve um pouco mais de aptidão ao ataque. Mais jogadores tentando jogar o ataque. E aí, quando faz 1-0, o jogo muda meio que um pouco, porque o Guarani já estava desesperado, se desespera mais ainda. Ou seja, vai ter campo para correr. E essa é a situação ideal do Vasco desde o Campeonato Carioca. Esse era o Vasco, essa era a ideia do Zé Ricardo desde o início. Do Zé Ricardo, hein? Estou falando desde lá do passado. Não era jogar no campo de ataque, que foi o que o Maurício tentou fazer. E que acabou que a coisa deu tudo errado. O Vasco faz 1-0 e fica esperando. E aí o Vasco é confortável. E tendo campo para correr, o Vasco tem possibilidades de chegar. Esse é o cenário ideal. O problema é construir esse cenário ideal, fazer o gol. Quando consegue, como foi contra o CRB, deve ter goleada depois, né? Mas quando não consegue... E o fato dele colocar os jogadores mais jovens também dá essa leveza pro time. Se você tem campo para correr, se você tem a garotada para correr, aí você ocupa espaço. Agora, o Vasco precisa de um técnico. Logo, porque o Emílio falou, eu sou o técnico, mas a Jéssica já trouxe inúmeros boletins de informações aqui do Sport Center sobre a 777, está atrás de um nome e fala muito de Odair, enfim, tem alguns planos, enfim. Precisa resolver essa questão do técnico, porque para mim o que me preocupa do Vasco é o seguinte, o Emílio ganha, show, temos o Emílio, Isso. Precisamos de técnico, aí ganhou, só que aí daqui a pouco o campeonato está acabando e nesse caiu a última rodada pode ser esse para baixo. Pode ser para baixo. E aí? Qual que é a administração? Qual que é a estratégia? Quando o Emílio responde que ele é o técnico porque, assim, ele assina Porque lá, ele fala, eu sou funcionário treina, e como eu sou funcionário, hoje eu sou técnico aqui, né? Ele treina, escala, né? Ele faz as jogadas de bola vai vir pra parada. cima de mim, né? Nesse sentido de que vocês vão... É esse o meu ponto. nome. É que, para mim, ele é mais hoje o cara a ser cobrado. Ou, se quiser, né, passa a legendinha aqui embaixo, tal, o bode expiatório do momento. Porque, para mim, o Vasco precisa, sim, de um técnico. E é claro que eu entendo as argumentações. Que a CB7 está chegando e que quer fazer um projeto a longo prazo e que, para isso, precisa do técnico ideal, que não sei o quê, tal. Isso tudo eu entendo. Eu não sou obrigado a engolir. Por quê? Porque o Vasco é superior a tudo isso e o Vasco precisa voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então é o seguinte, você está endinheirado, você vai contratar o grande técnico, não sei o quê, tal. Fique preparado para pagar a multa de ter que demitir um técnico daqui a 10 rodadas no Campeonato Brasileiro. Por quê? Tem um lado pior da história. Você está preparado para pagar mais um ano de Série B?
Aí a conta é alta, Então paga a multa. E a SAF não tá vindo para ficar mais um ano na Série B. Exatamente. Então, assim, mas quer que eu contrate quem? Você citou o Eudrey Helman, né? Renato A Gaúcho Jéssica e tal. trouxe até. Quer que eu contrate quem? O Helman, o Renato Gaúcho, se vira. O que não dá é para ter o ano que vem inteiro com esse torcedor que está apoiando há um tempão, de novo na arquibancada, vendo os jogos da Série B. Não dá. Ah, porque eu tô pensando no ano que vem, tá? Mas o ano que vem depende do hoje. O seu ano que vem pode ser péssimo se você não atuar hoje. E assim, é vendo o meu time na Série B e vendo um dos principais rivais voando, porque vai se distanciando cada vez mais, por exemplo, do Flamengo. Isso é óbvio, tem, assim, tem uma ponte... E o gap, né, assim, é gigante para você ultrapassar isso. E, de novo, eu tô falando isso com todo respeito ao Emílio Faro. Sim. Porque, sim, ele trabalha lá diariamente. Ele treina, ele conversa com jogadores, ele analisa os adversários. Isso é respeito. Mas ele é também o bola da vez se der errado. Então é preciso pensar nisso. Não, e porque é isso, a gente vai encerrar o assunto de Vasco, porque senão fica naquela situação de assim, se o Vasco não faz nada, é muito pior pra ele. Porque se der errado, eu falo, tá vendo, podia ter agido. Se ele agir e der tudo errado, eu falo, nós tentamos. Fizemos a nossa parte. Usamos uma analogia muito boa no Sport Center com o Renato. O Vasco está fazendo uma mudança em home office. Então ele está trabalhando em casa e tendo que fazer uma mudança. Tudo fica mais difícil. Tá aí, família vascaína, eu entendo dessa forma também, ainda é um momento complicado, ainda é difícil, eu tô feliz com a vitória de ontem, né, por 2-1 sobre o Guarani, mas a gente precisa ajustar algumas coisas, principalmente fora de casa, pode haver algum tropeço dentro de casa, se o Vasco continuar com esse desempenho fora, a gente pode se preocupar, né, depende também dos nossos adversários que estão ali fora do G4, mas em relação aí à questão do treinador, que foi colocada aí também, eu sempre defendi aqui o Emílio, né, critiquei o Emílio contra o CSA, contra o Bahia, acho que ele escalou muito mal o time, mas eu ainda defendo. Eu não acho que, por exemplo, tá se falando aqui do Thiago Nunes, né, que é o nome preferido da SAF do Vasco, da 777, para assumir. Não traria de forma nenhuma. Continuaria com o Emílio Faro e fazendo alguns ajustes, principalmente jogando fora de casa. Se ele tem um entendimento que o Alex Teixeira, na minha opinião, Alex Teixeira e Nenê, fora de casa, não podem jogar junto, eu acho que realmente a gente ia caminhar aí para ter melhores resultados. Eu acho que fora de casa o Vasco precisa ser mais físico, né? E o Alex Teixeira e o Nenê realmente atrapalham nessa situação, principalmente pensando no lado defensivo, porque eu acho que tá claro que jogando dessa forma, principalmente com o Alex Teixeira e Nenê, sofre muito lá atrás. E quando ele sofre lá atrás, a gente tá vendo Deus nos acuda que é, né? Falei aqui no vídeo mais cedo do Zé Ricardo, que o Zé Ricardo entendeu que a zaga do Vasco era horrorosa e por isso, né, se defendia ali com o Peck, com o Figueiredo. Então, quando você coloca o Alex Teixeira e o Nenê, principalmente fora de casa, onde a gente está tendo muita dificuldade, sofre lá atrás e os resultados não estão acontecendo. Então, acho que o Emílio deveria continuar fazendo esse pequeno ajuste aí, principalmente fora de casa. Tenho certeza aí que o Vasco quer conquistar o seu acesso. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.